Olá! Positividade em Foco começando mais um diazinho e hoje é sexta-feira, encerrando a semana com muita alegria, com muita vitalidade. Espero que a semana de vocês tenha sido muito maravilhosa como a minha foi. E hoje, oi Pati! Oi Léo, já te chamo Léo. Temos um convidado super especial, um amigo querido, Léo Caetano. Ele que é graduado em Psicologia e Engenharia de Produção, pós-graduando nas áreas de gestão de pessoas com coaching, gestão empresarial e coaching e em psicologia positiva, Master Coach formado pelo IBC e Master Trainer formado pelo IFT. Gente, é muito conhecimento dentro dessa pessoa linda! E hoje vamos falar sobre os 3 significados da vida profissional para potencializar o que todo mundo quer? A felicidade duradoura. Léo, vou te convidar aqui para a gente já começar. Olá! Olá, Que saudade de você! Como você está? tô muito bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. E aí, como é que tá essa Tudo bom. quarentena? Assentar direito? Não, tava tudo bem, graças a Deus. Quarentena foi momentos de muito aprendizado, muito conhecimento. Aproveitei para fazer muito curso, ler muito livro, fazer muita coisa que fica guardado na prateleira e a gente nunca faz, né? Então, eu acho que Verdade, esse verdade. foi um tempo muito legal para poder estar botando em dia esses projetos pessoais, assim. Então, foi interessante, Maravilha. E a gente não se vê desde o DSP, né? é verdade. Né? Faz Tem o quê? muito tempo. Tem um ano? Vai fazer um ano Tem, ainda. vai Foi fazer um ano. outubro, Foi no né? finalzinho, foi em outubro Novembro. do ano passado. Sei lá, já passou tanto tempo que eu nem Já lembro mais. parece que faz um século, né, Léo? Essa quarentena, ela deu uma distorcida no tempo, assim, que a gente se pega meio às vezes, nossa, mas será que é só isso mesmo? Verdade, verdade. Ai, que bom ter você aqui. Gratidão por topar essa live, esse desafio. Não sei se você é uma pessoa de lives ou não. Eu sei que eu tô Não. tirando as pessoas da zona de conforto para bater um papo, para trazer essa positividade em foco, para a gente falar de assuntos interessantes. E hoje, né, vamos falar sobre esses 3 significados da vida profissional para potencializar a felicidade duradoura. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Tigreta já chegou aqui para te dar um oi. E começasse esse bate-papo com a gente, para falar desses significados da vida, esses estudos todos que a gente tem feito, que você tem feito. Vamos lá, Tigresa, vamos deixar o Léo falar. Não, então, eu achei legal a gente até se chamar relacionado a esse projeto da positividade e em relação à vida profissional, porque eu quis falar sobre vida profissional, Aham, primeiro porque, diferente de muita gente que a gente vê na rede social, a gente vê vendendo, a gente vê coisa, as pessoas elas sim. já falam de uma forma assim que, como se fosse muito simples atingir lá e chegar lá e tá lá, né? Aham, E eu vim para falar, cara, eu não tô lá, eu não sei direito onde eu quero chegar, mas sim. eu sei qual caminho e direção que eu quero seguir. Então isso é muito interessante, porque as pessoas elas gostam de vender um produto pronto, elas gostam de passar uma ideia fabricada, vamos dizer assim, que é uma coisa simples e não tem nada de simples nisso. E pelo contrário, quando você está falando de vida, de uma questão de profissional, uma coisa que vai servir para você não tem nada a ver com outra coisa que vai servir para outra pessoa. Então, assim, são coisas que para um funciona extremamente bem e para o outro fazendo exatamente a mesma coisa vai funcionar muito mal. Sim, Então, quando a gente começa a falar de vida profissional, quando a gente começa a falar dessas questões, assim, tanto pessoal, mas aqui eu vou focar no profissional, a sim. gente encontra muitas receitas, muitas coisas de pessoas falando que é simples, é fácil, é só você chegar É, lá não, vai, trabalhadora, acredita que vai. E não é muito assim que funcionam as coisas, é entendeu? verdade. Geralmente é um A gente trabalho vai se tortuoso, descobrindo, né? vai se descobrindo, depois, no ano que vem, já a coisa que você falou que esse ano era a parada, já não é, entendeu? Então, assim, eu venho numa trajetória muito, muito complicada e é exatamente... Complicada não. Eu venho numa trajetória exatamente real, De se de altos e descobrir. baixos e vai e volta. E aí eu
peguei isso exatamente para poder estar falando e um pouco do hoje, o que eu aprendi, que eu falei assim, cara, isso aqui para mim faz muito sentido. E Sim. que são as três, eu entendo que são três características que o trabalho pode ter, que sua vida profissional Uhum. pode ter, e Sim. que se você, o segredo é você exatamente buscar o equilíbrio, e em certos momentos da vida vai pesar mais para uma coisa, depois mais para outra, mas, e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, no tipo de você chegar e falar assim, não, é só isso aqui é o certo, e não tem certo. Vai depender do seu objetivo daquele momento, vai depender do seu estado de vida naquele momento. Então, e aí eu pegando um pouco da minha história, é interessante, eu já vou colocando isso, entendeu? Eu acho muito maravilhoso você falar isso, porque realmente o que a gente mais encontra por aí são pessoas dizendo faça isso, faça aquilo, é assim, é assado, e aí a pessoa, quando não faz sentido pra ela, fica tipo, caramba, então eu sou um fracassado, né? Porque se essa é a Exatamente. fórmula mágica e eu não entendo isso como uma realidade pra mim, tô ferrado, né? E aí, o que você falou aí faz muito sentido porque a gente muda cada dia, né, Léo? Totalmente. Todo dia você Ontem eu muda. era diferente do que eu sou hoje. Então, por que eu não posso ir me readaptando, né? E fazendo novas escolhas e entendendo, nossa, eu achava que esse caminho era o meu certo, mas eu gostei daquela curva ali. Vou fazer aquela curva ali, vou ver onde é que vai dar. Sim. E é exatamente um pouco disso que acontece. E assim, uma coisa que eu falo muito, que eu pego muito para o pessoal, é que quando você está num caminho, não quer dizer que esse caminho não tem nada que você não aproveite. Pelo contrário, muita coisa que você está ali, você vai aproveitar, você vai Sim. aprender e utilizar em outros caminhos que vão seguir na frente. Então, tudo que você aprende num determinado experiência profissional, ela vai Uhum. ser útil para você no futuro, entendeu? Então Ah, isso vale muito a pena e vale muito a questão da gente estar focando. Então assim, só para iniciar um pouquinho, você leu aí o currículo, muito bonito esse currículo, uma coisa assim que você olha, nossa, ué, isso é coisa pra maravilhoso. cara. Mas assim, de falar que se eu tivesse falado tudo que eu já fiz, cara, é muito Sim. engraçado, porque a minha vida profissional ela começou quando eu tinha 14 anos, Tá com aonde a minha quantos mãe anos, falou assim, Léo? eu tô com 30. Até que começou Tá. 15 anos atrás. Mas assim, não começou com o trabalho. A vida profissional, a primeiro choque profissional que eu tive na vida foi exatamente a minha mãe falando, você vai para uma escola técnica, porque quando você quando você acabar o ensino médio, você já vai ter um emprego. Então, medo da minha mãe era eu terminar o ensino médio e não ter um emprego. Não ter Então, um emprego. eu fui para a escola técnica para estudar informática, então que eu Uhum. gostava na época de jogos, de ficar no computador, então fui para lá Sim. e fiquei os 3 anos. Eu terminei o ensino fundamental e técnico, ensino médio e técnico, com um técnico em informática, em programação, em JavaScript, Pascal e tal. Coisas que a única certeza que eu tinha no final era que eu não queria fazer aquilo pro resto da vida, nem que você me pagasse muito dinheiro. Então isso Maravilhoso. foi Excelente exatamente. aprendizado. Já começou aí. Então, assim, isso foi muito, muito forte. E aí minha mãe, não, você vai sair, você vai fazer uma faculdade. Aí na época eu tinha 17 anos, nunca tinha trabalhado na vida, e tinha que escolher uma faculdade que, teoricamente, eu ia fazer uma graduação, e essa graduação ia me preparar para minha vida profissional e eu ia fazer isso o resto da vida. O resto da vida. Aí eu falo isso para todo mundo, gente, uma pessoa de 17 anos de idade não tem maturidade para fazer essa escolha. Mas tudo bem, a Léo, gente tem que no meu fazer. primeiro vestibular, eu fiz dois vestibulares, né? O primeiro vestibular eu fiz pra, olha lá, hein? Vamos lá. Comunicação, odonto e direito. O que você acha? Bem parecido, tá ali, né? Mas é isso. E aí eu fui para fazer a inscrição para vestibular e aí eu estava lançando a primeira turma de psicologia na UBM, que é a faculdade aqui da minha cidade. Aí não tinha referência nenhuma, eu já tinha feito terapia antes, mas assim, como paciente, e nunca tinha me chamado a atenção, tipo, nossa, deve ser legal ser um terapeuta, deve ser uma coisa. Não sei te formar Interessante. porque até hoje eu escolhi. Aí eu fui escolher a psicologia e como segunda opção biologia, mas essa biologia é facilmente
justificada pela influência da minha mãe. Minha mãe, ela é bióloga e professora formada. Sim. Então, eu já tinha essa Legal. influência aí e cresci dentro das faculdades e tudo mais. Então, para mim, era mais comum eu estar acostumado. Embora os nomes científicos são um tanto complicados da parte da biologia. Mas entrei na faculdade. Acredito que se você fosse um biólogo, você ia acabar passando por isso, né? Como tem outros nomes que a gente aprende que a gente vai decorando. Não, isso aí é normal. Isso aí vem com os ossos do ofício do trabalho. É. E aí, entrei na faculdade com 17 anos. Aí fui fazendo a faculdade. E a faculdade de psicologia, ela me ensinou muitas coisas interessantes, né? A primeira coisa interessante é que a faculdade de psicologia, ela tem 3 tipos de pessoas. Elas têm os reais psicólogos, que entram na faculdade de psicologia para serem psicologias, vão ser excelentes profissionais, vão estar muito bem lá. Tem pessoas que era mais fácil pagar uma terapia, mas a pessoa vai lá para fazer psicologia, faculdade, mas era mais fácil ela ter investido numa terapia. E tem os perdidos na vida, que vai pulando de galho em galho em qualquer faculdade. Acho que esse terceiro tipo tem em 100% dos cursos deve ter esse tipo de pessoa. Eu era uma mistura dos dois. Eu estava meio perdido, porque eu não tinha, mas era mais fácil eu ter feito uma terapia, para ter uma direcionamento vocacional, alguma coisa assim. Tanto que eu fiz a faculdade até o final, mas só recentemente, aí eu ainda vou chegar, estou adiantando um pouquinho, mas só recentemente que eu realmente, vamos dizer assim, consegui consolidar e falar, pô, não, esse é o meu... Eu sou um psicólogo, eu não sou até recentemente eu falava que eu era graduado em psicologia, eu tinha essa graduação, mas ser graduado... Não assumia 100%, né? Não assumir, não. É por respeito, entendeu? Porque eu acho o seguinte, exatamente como tem muitos profissionais que são maus profissionais que você vê na área, você ser formado em alguma coisa não quer dizer que você seja um profissional bom daquilo. Então, exatamente por respeito à psicologia, eu não falava que eu era um psicólogo, exatamente porque eu não me sentia assim e eu falava, cara, vou respeitar quem tem lá e tem muitas pessoas sérias, tem grandes colegas que fazem um excelente trabalho. Só não era um deles. E aí, mas fui no meio da faculdade de psicologia, pra você ver como é que eu tava bem normal, apareceu um curso lá de curta duração da faculdade, né? Sempre toda faculdade tem essa lembração, mas apareceu um curso de curta duração de mergulho. Aí eu falei, vou fazer um curso de mergulho. Aí fui fazer o curso de mergulho. Vamos lá, já estou mergulhando no meu interior, vou mergulhar no mar. É bem por aí. E aí eu fui conhecer esse mundo do mergulho recreativo, tá? Que a gente vai... Eu tô até pulando, na verdade. Você falou aí, né? Eu sou graduado em psicologia, engenharia, tá lá. Mas eu já fui garçom, já fui mergulhador, já fui operador na plataforma, já fui mergulhador profissional também, tá? Além desse tudo aí que você... Eu tô contando um pouco dessa trajetória. Já fui professor de dança, já fui dançarino, não entenda por lado pejorativo, tá? Porque tem muita gente que... Não, dançarino mas dançarino amador, você fala. Exatamente. Participava de grupo de dança, a gente ficava na noite exatamente para dançar e tudo mais, principalmente sertanejo. Mas é muito legal. Depois a gente vai chegar tudo junto e eu gosto de contar essa história porque... eu gosto de contar a história que nenhuma história é perfeita. Eu pulei de galho em galho, todo mundo tem dúvida. Duvido que alguém que não esteja escutando aqui, duvido que alguém que não veja isso depois nunca teve dúvida sobre a vida profissional, nunca teve coisa. E, cara, eu tenho até hoje. E vou continuar tendo. É a única certeza que eu tenho no resto da vida que eu vou ter essas dúvidas, tá? Mas, ô, Léo, você sabe que muito você sabe que eu também mudei de carreira, né? Mudei de carreira em 2014, né? Eu era da área de comunicação. Mudei de carreira. Uhum. Você sabe que eu tenho 4 gatos, você sabe? Eu volta e meia, eu olho pra eles e fico assim, gente, eu levo tanto jeito com vocês, por que eu não faço uma veterinária ainda, né? Olha aí. Pode fazer, nunca é tarde. Entendeu? Viu? Isso é uma coisa que eu aprendi muito, nunca é tarde pra fazer. Nunca legal. E aí... Minha mãe entrando aí. Legal. E aí, exatamente o que aconteceu? No começo da faculdade, eu pulei essa parte um pouquinho, mas eu comecei a trabalhar num bar na faculdade. Uhum. A minha faculdade era de manhã, eu trabalhava no bar à noite. E isso foi muito legal, porque como foi literalmente a primeira experiência profissional que eu tive uma primeira experiência que me proporcionou, assim, o trabalho pode ser divertido. Que era uma coisa que é diferente. De quando você vai conversar com muitas pessoas,
o trabalho é pesado, o trabalho é uma coisa Sim. maçante, o trabalho é uma coisa complicada. E eu já tive essa primeira proporção do tipo, poxa, o trabalho pode ser legal. Eu posso me divertir no trabalho também. Então, obviamente, devido a essa boa experiência, eu comecei a procurar sempre áreas que eu poderia estar também trabalhando de forma legal. E aí, com isso, eu acabei conhecendo mergulho e fui me especializar em mergulho. E aí eu realmente estudei muito mergulho, muito mesmo. Me tornei instrutor de mergulho recreativo, atuei com isso por 6 anos. Por 6 anos eu Olha, fui instrutor de mergulho. E, e é muito legal. E aí, depois eu falei, não dá, financeiramente não está compensando. Tem mergulho profissional em plataforma que compensa mais financeiramente. Falei, então tá bom, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer. E aí fui, estudei e tal, entrei na plataforma, fui trabalhar embarcado, fui trabalhar com mergulho. E aí eu falei, também não tá legal e tal. E aí lá dentro eu tive um contato com o mundo industrial, acabei migrando para engenharia. E aí nisso terminei engenharia e hoje eu trabalho como engenheiro numa multinacional aqui, na minha região aqui em cidade, numa montadora. Gosto muito e do isso meu tem quanto trabalho também, tempo? isso é muito legal. Tem aproximadamente 5 anos. Foi também no Tá. meu momento que eu conheci o coach. Foi muito legal Tá. isso também. E aí, por que eu estou falando um pouco disso? Né? Que a gente falou, né, das 3 motivações, 3 caminhos para o trabalho. Tem alguns nomes que, dependendo do autor, ele vai dar um nome diferente, um nome de alguma Sim. coisa, mas as 3 motivações principais que a gente pode estar procurando no trabalho assim, os 3 significados, né? Eu gosto de chamar de significado também. O trabalho ele pode ser um emprego, tá? Uhum. Ele pode ser uma carreira e ele pode ser um chamado, tá? São as 3 que eu acabo sempre entrando nos meus treinamentos, nas palestras e até com os clientes para poder eles entenderem aonde eles estão localizados na Sim. vida profissional dele, o que eles estão fazendo e se está enquadrando mais e aonde. E é normal que uma atividade ela se enquadre, se não nos 3, tá? Que é o mundo mágico, que seria o Perfeito. ideal, se não nos 3, mas em qual estágio tá. E Sim. não assim, o mundo perfeito. É esse mundo que eu tenho que buscar? Nem sempre, tá? É aquela coisa que a gente começou lá no começo da conversa. Depende muito do seu estado atual, da onde você Sim. está. Então, por exemplo, um jovem profissional que está começando a vida profissional dele, ele não pode priorizar muito a questão do lado financeiro, que ele vai chegar ganhando muito dinheiro, porque não vai. É. Ele tem que priorizar o outro, tá? Mas só para eu entrar um pouquinho mais, para eu poder estar fazendo até relações com a minha história, é um pouco disso. O emprego, ele é literalmente focado na renda financeira que você recebe, tá? Então, Sim. o principal objetivo de você é ganhar ali o seu salário no final do mês ou começo do mês, né? E você entra para o trabalho, você bate o cartão pensando, puxa, já deu horário de ir embora? Eu já posso ir embora? Já deu horário de almoço? Tal. Então, se você tivesse assim, não, estou somente no emprego. Para mim, meu trabalho, ele só significa emprego. Então, você Uhum. só trabalha para você ganhar o dinheiro no final do mês Sim. e usufruir desse dinheiro, claro, óbvio, né? O prazer que você sente não está nada ligado ao trabalho, e sim está ligado nesse retorno financeiro que o trabalho pode te trazer, né? Esse retorno, Tá. o retorno financeiro e que esse prazer que gastar esse dinheiro acaba te dando. Tá? Então, você entra querendo sair e, ao longo prazo, podemos dizer assim, o seu sonho é tipo que isso acabe. Então, nossa, eu quero me aposentar para começar a ganhar dinheiro e ficar em casa à toa. Então, é mais ou menos Sim. por aí. Quando a gente tem a carreira, já é um pouco diferente, que o principal objetivo ele deixa de ser a remuneração, ele passa a ser a questão da ascensão, a questão de você Uhum. construir ali, de você consolidar literalmente uma carreira profissional, Da como o próprio nome evolução, já né? diz, uma evolução, tá? Mas eu gosto de falar também que essa evolução, ela não necessariamente ela é uma evolução de cargos, tá? Ela pode ser Uhum. uma evolução pessoal, uma evolução de Sim. conhecimentos ou uma evolução que você sinta, tá? Uhum. Quando a pessoa ela entende que ela está numa atividade profissional, a gente vai estar chamando aqui de trabalho, ela está num trabalho que é uma carreira, quando a gente fala esse nome carreira, a pessoa fala, puxa, não, então a pessoa tem que ascender profissionalmente. E muitas vezes não é isso. Ela tem que estar Sim. também o desenvolvimento por parte de cargos, de promoções,
mas não é necessariamente isso, tá? O foco principal dela é o desenvolvimento, tá? E a longo prazo, a pessoa ela quer conquistar, ela quer aprender mais, ela quer conquistar novos cargos, novos desafios, e consequentemente também salários maiores, com certeza, tá? Isso aí não tem nem dúvida. E o último, mas não menos importante, talvez o mais importante, que é o chamado, que é quando você tem uma atividade que você, na verdade, está contribuindo a mais do que você. É uma atividade que ela acaba transcendendo o bem próprio, você deixa de pensar somente em você e você passa a pensar nos outros, em como você pode ajudar os outros, em como você está impactando os outros, em como você está ajudando os outros. Então, tem um significado maior, né? É um significado maior. Então, dentro da vida profissional, esse chamado, assim, você fica... você não vai trabalhar, você ficaria triste de não estar trabalhando. É uma coisa mais ou menos assim. Então, esse caso de você estar exatamente... o meu trabalho é o meu chamado. Você não para. Na verdade, o pessoal fala muito assim, quando você tem um trabalho que você ama, você não trabalha. Então, tem esse ditado, esse seria o chamado. Seria um trabalho que você simplesmente falaria. E aí, você tá no flow, né? Você tá lá naquele momento de prazer sempre, né? Contínuo. Isso. E eu gosto muito de falar isso, mas é muito... Eu gosto de trazer isso, mas isso é uma teoria que qualquer um consegue achar na internet, qualquer um consegue coisa. A questão é agora que eu acho que é o que agrega valor, é exatamente isso. Tipo, beleza, o que eu faço com isso agora? Né? Então, o que eu pegar e as minhas experiências que eu tive, o que eu aprendi que talvez as outras pessoas possam tá vendo e tá compartilhando e tá entendendo que, tipo, puxa, pode ser alguma coisa. Tem um exemplo aqui, ó. O Leandro acabou de entrar, ele é um ótimo exemplo dessa questão da motivação no trabalho. Já conversei muito com ele nas pós que a gente fez junto em relação ao trabalho, carreira, e realmente é desafiador. Mas, por exemplo, a minha história que eu já compartilhei um pouco aqui, é exatamente o emprego que eu tive foi quando eu fui embarcar, onde você fica num ambiente isolado, você fica confinado com outras pessoas. Eu ainda infelizmente, eu caí num ambiente muito hostil, que eu não gosto, que eu não gostei, não me adaptei. Tive grande dificuldade de adaptação lá. E aí, mas o dinheiro era muito bom. Era o emprego até o momento da minha vida profissional que era o que me pagava mais. E eu literalmente, eu chegava lá e eu já estava pensando na hora de ir embora. Só que o ir embora era 15 dias depois do que eu entrei. Não era eu ir embora, bati o cartão 8 horas. Às 6 da tarde, né? Você entendeu? 15 dias. E ainda tive a minha grande sorte disso tudo ainda é que lá, quando você fica lá, você acaba dividindo o quarto com outras pessoas e geralmente eles agrupam as equipes. Sim. 100% dos meus embarques eu tive a sorte de cair no quarto com o meu chefe. Então, não só eu tinha um chefe 12 horas por dia na área, fazendo um monte de coisa, né? A sorte. Como eu tinha um chefe dentro do quarto, cara. Então, assim, caraca. Foi uma experiência que eu falo muito assim, me ensinou muita coisa, mas o principal que me ensinou é exatamente isso. Tipo, velho, dinheiro não é tudo. Na boa. Mas foi para ensinar os seus aprendizados da psicologia, hein? Ó, tô achando um link aí, hein? Não, total. Isso aí eu fiz muito mesmo. E aí, então, eu me encontrei muito, e assim, quando você tá nisso, quando você tá nesse estado de emprego, eu canso de ver isso, infelizmente, isso é muito comum. Eu não gostaria de ver tanto quanto eu vejo isso, mas você vê extremamente pessoas infelizes no trabalho, pessoas que não têm comprometimento, que não se dedicam, que não querem estar ali, mas que insistem em estar ali por N razões, sempre tem uma desculpa. E aí quando você fala que é uma desculpa, a pessoa resiste e fala assim, não, você tá louco? É claro que não é uma desculpa, é coerente. É claro que é coerente. Você tá querendo encontrar a lógica para que você fique ali dentro daquela zona, tá? Eu me incluo nisso, tá, gente? Eu me incluo, eu fiquei embarcado um bom tempo, então... Quem nunca, né, Léo? Quem nunca? Então você fica ali, você fica naquela zona, você fica naquela coisa, você não vê possibilidade de melhoria, você acha que é aquilo mesmo, entendeu? E talvez tenha medo de sair para não ter um equilíbrio, uma estabilidade financeira que você já tem lá fora, né? Então fica aquela questão, tipo, mas se eu largar isso aqui tá ruim. Mas paga minhas contas.
né? É aquela famosa ruim assim, pior ruim sem. assim, pior sem. Pior sem, Se eu né? sair, será que, né? E aí você fica lá naquela laminha, gostosinha, quentinha, na zona de conforto, e você passa realmente, que você falou, a criar várias desculpas que são super congruentes para você se Super. manter ali naquela posição. Exatamente. Isso aí é a famosa do emprego. E exatamente por ter tanta gente assim, mas tanta gente, já se tornou enraizado e culturalmente você ter pessoas que reclamam do emprego, reclamam do trabalho. Não o emprego agora sim, mas falando do trabalho. Então o que você Sim. mais vê é eu odeio a segunda-feira, tem movimentos, eu odeio a Domingo vem um segunda-feira. fantástico, ai meu Deus, eu tô em depressão. Exatamente. Então, assim, e você vê isso disseminado de uma forma que você fala, gente, não Sim. é possível. E isso não pode ser normal. Entendeu? É, Então, assim, isso eu gosto muito de trazer porque eu falo, cara, isso não é normal, pelo amor de Deus. Então, o que a é, gente tem que fazer, o que dá para fazer para que isso mude, isso tenha aí pessoas que falam, cara, peraí, não é assim, não precisa ser desse jeito, entendeu? Então, isso é muito muito pesado. E é um peso é. que as pessoas escolhem levar. E tá, não, aqui eu vou fazer até um adendo. Eu tenho ciência de que tem pessoas que realmente, infelizmente, não têm tantas condições, não têm tantas coisas, e que acaba passando por algumas situações que, certos momentos, certas crises que não tem escolha, tá? Então isso Sim. existe sim. Mas essa escolha é um período, não é uma coisa Léo, cada um prolongada. sabe do seu cada um, né? Assim, Isso. eu. Não, o maior Sei exemplo que a lá, gente se tem você. disso, eu não sei se você já viu, é o Rick Chester. Ele tem até 2 livros Sim, já publicados, o cara é maravilhoso. fenomenal. E ele fala muito isso. Ele fala muito de bater, de falar assim, gente, não precisa estar assim, não precisa sofrer. Vai lá, É, pega R$ 10 emprestado, é. compra R$ 10 de água, vai lá, vende a R$ 2, ganha 20, paga os 10, compra mais 10, vai lá e trabalha. O cara é um louco, velho. É. Mas Mas tem então aquela assim, questão do, por exemplo, né? Você começou falando da sua história. louco não, visionário. Ele é um Desculpa. visionário, é. Mas é É, porque, como ele saiu do script, ele é aí louco, todo né? mundo taxa de louco, né? Porque É porque aí a palavra bonita pro louco hoje é visionário. Você vai é falar que o cara é visionário. visionário, ou o cara é um É. maluco, mas ele tá no rumo É. certo. Vai tá... E é uma coisa simples, né? Vender água, né? Então, Uhum. assim, você começou falando, né, a sua história com a sua mãe, ela falando para você fazer técnico, para você sair com um emprego, né? Então, tem muito essa coisa do, né, e as constelações familiares, elas explicam muito sobre isso, né? Sobre os sistemas que a gente nasce, né? Do pai e da mãe, e tem o sistema da sociedade, e que você tem que se enquadrar nos padrões, e que você herda, né, as crenças, os valores, os padrões mentais e comportamentais. Então, imagina, Léo, se você vai ser feliz vendendo água na praia, vai fazer dinheiro vendendo água, vendendo brownie, fazendo ovo frito, qualquer coisa. Não. Você tem que virar doutor, você tem que ter um emprego fixo, você tem que ter Isso. uma carteira assinada, você tem que ter uma estabilidade, você tem que, sabe? Você tem que ganhar pouco, mas não pode ser empresário. Né? Carteira assinada ganhando pouco é melhor do que ser empresário e ter um. Então, assim, tem milhões de padrões Peraí, eu tô em dúvida. que. Você ligou pra minha mãe, conversou com ela antes da live? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Oh, Mas tem milhões impressionante, vai falar. de padrões que a gente escuta e não é por mal, né? A sua mãe de jeito nenhum falava isso pra você por mal, ela queria o seu melhor, né? Só que o seu Uhum. melhor é só seu, né? Não é dos padrões, né? Então, o Zé Roberto fala muito isso, né? Que talvez você seja aquela pessoa que vai mudar toda a história da sua família. O que ele quer dizer com isso, né? Dos padrões tanto pessoais, né? De comportamento, de fala, né? De bater, de brigar, né? Quanto profissionais, de meu filho tem que ser doutor. Meu filho Uhum. tem que fazer economia, direito, engenharia, né? Senão não Sim. serve, né? E aí imagina você virar um Rick Chester da vida, um cara que nasceu na Mangueira, na comunidade da Mangueira aqui no Rio de Janeiro, e que teve a coragem de, sem um dinheiro no bolso, pedir pro vizinho, você me empresta R$ 10? E aí o vizinho por acaso tinha, e aí pegou esse dinheiro, não sei lá se foi R$ 10,
Mas acho que foi da diária, de Acho que 60 reais. foi. Mas, enfim, Pelo que ele fala, acho que foi. Alguma coisa acho assim. que foi. E E aí ele mas pegou começou assim. e comprou água. E aí vendeu e ganhou 20. E aí pegou e falou, uma coisa que ele falou que é muito fundamental. Você volta lá em quem te emprestou o dinheiro e você paga a pessoa assim que você ganhar seu primeiro dinheiro. Porque aí você tá mantendo o relacionamento de confiança. Olha que cara incrível, né? Não, isso aí é E aí fenomenal. foi, continuou, e hoje ele é cheio da grana, né? Milionário, enfim, da palestra em Harvard. Então, Né? assim, vendendo água, né, Léo? Não, é Olha muito os legal. A preconceitos que a história gente dele é tem muito. Então, e que a total. gente se Total. mantém lá no emprego, reclamando na zona de conforto. Odeio segunda-feira, só sou feliz de sexta, happy hour até domingo de noite. Cara, e a semana são 7 dias, né? Você escolhe ser feliz em 2,5? Putz, que vida desgraçada, né? Não, e o pior é que se você parar para olhar, que tem, não sei os dados agora, mas falam que tem uma conta muito louca aí que você faz. Você fala assim, que você passa um terço da vida dormindo, Dormindo. né? Aí se você falar, o outro terço praticamente você passa trabalhando. Exatamente. Então, tipo, beleza, um terço você já um terço você já dormiu, cara. Já tá lá. Entendeu? Já passou. Ou seja, você tem da sua vida 2 terços para fazer alguma coisa. Aí um É, terço você vai ter que trabalhar, porque você tem que ganhar dinheiro, você tem que render, é. você tem que viver, Tem você que tem que comer. sustentar. E aí você vai pegar e vai escolher um trabalho que não te deixa bem, não te deixa feliz, você não tá bem, cara, é muito. É, é ruim, tá? Tem pessoas Sim. que precisam fazer, tem pessoas que precisam estar, mas no geral isso é muito ruim, principalmente a longo prazo. Tá? Mas é uma coisa E, que a gente é treinada para fazer, né? Porque você pensa no sim, colégio, qual é a média que você tem que fazer para você passar de ano? 6. E aí, se você não tem facilidade para estudar, para aprender, ou as matérias são chatas, porque realmente tem um monte de matéria chata que não serve para nada depois, ou para quase nada, enfim, né? Você vai fazer o quê? Você vai tirar 10, você vai ter dificuldade, você vai fazer o quê? Você vai fazer 6. Então você é treinado a passar de ano com 6. E vai mais um 6. E mais um 6. Então você aprende a ficar sempre na média. E aí sim. é toda uma sociedade. Aí imagina você, Léo, quer sair disso e ganhar a vida e ser melhor. Ou você vai perder todos os seus amigos, ou depois você vai voltar. Porque vão te puxar para a média de novo, entendeu? Sim. Então, é muito comum até a gente descobrir o que a gente quer, até a gente saber, não, isso não faz sentido para mim, não importa o que os outros vão falar, né? Isso é o que eu quero, e seguir em frente e ir crescendo e pronto, tem uma demora, né? Tem um fôlego, né? Porque o Não, ser e assim, humano precisa ser aceito, né? não, totalmente. E aí eu Não é. quero ser da galera ou eu quero ser louco? Mas o legal é que quando Visionário. você vira louco, você vê que tem outros loucos. E aí você encontra outra Amém! galera louca, entendeu? Amém! O bom é Amém! isso, mas É, é legal você comentar isso, porque exatamente essa quebra do status quo, né? Essa quebra da média, para que você vai. Até isso, muitas pessoas, a gente vai falar, não, seja alta performance, esteja bem, tal, tal, tal. Parece que é uma escada, né? Parece que você sim. começa a subir a escadinha ali, e você subiu a escada e agora você é alta performance, beleza, e acabou. E é muito longe dessa realidade, né? É muito longe. É uma, é uma montanha russa que vai para cima, você começa, depois você cai, você desce mais do que você estava na Sim. média, então você cai para É um, baixo da média que você é um fica mal. esforço contínuo, né? E aí, não, contínuo, mas de você se manter não é Sim, fácil. É uma coisa que você vai se matar. Você precisa ter aquela constância, né, para que você continue fazendo, continue sim, construindo, continue plantando e colhendo, e para exatamente você conseguir fazer isso. E não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, é uma coisa que é difícil. Para alguns assuntos é mais fácil, para outros é mais difícil. E as sim. pessoas elas ficam aí às vezes se matando nisso e falam assim, não é, então não é isso, aí desiste, né? Então é uma coisa, o pessoal brinca bastante, eu gosto muito tem uns colegas que compartilham do mesmo gosto, eles gostam muito de desenho japonês, né? E Ah, o pessoal legal. fala dos famosos animes, né? Que são desenhos japoneses, mas aqui no Brasil eu cresci com esses desenhos também, então por isso que a gente acaba tendo isso.
E é muito engraçado você ver isso, você fala assim, pô, beleza, então esse desenho também passa lá para as crianças japonesas, né? E aí você fala, poxa, o que que a criança brasileira vê e o que que a criança japonesa vê? Ah, teoricamente ela tá vendo a mesma coisa, o mesmo desenho. Só que é muito engraçado porque você vê os desenhos japoneses, você vê, cara, que os mocinhos, eles apanham tanto, mas é tanta alto e baixo, é tanta, literalmente, porrada, dependendo do desenho que você pegar, é tanta sofrimento, é tanta dor que eles passam, e você vê que eles mantêm o foco, que eles mantêm o propósito, que eles, não, é maior do que eu, não, mas se eu morrer tudo bem, mas eu vou fazer, eu vou a mais, eu vou a isso. E aí você vê a mesma galera brasileira e fala, caraca, você viu quanta porrada que teve e tudo mais, e você fala, cara, você viu que ele não desistiu? Você viu isso também? Ou você viu só o lado Só o lado do da apanhar, canalice, né? só do lado daquela... Você viu o lado que ele não desistiu? Você viu o lado que ele acreditou nele mesmo? Você viu o lado que ele... Então, é muito interessante essa questão desde o pequeno, você tá vendo, você falou aí bastante dos sistemas, né? Mas é engraçado você ver, desde pequeno a gente é trabalhado realmente para ficar na mediana pela escola, por várias questões, e até quando você coloca para requisitos, você vê diferenças culturais, quando a gente vê que a gente olha para o Japão e o Japão é um país de primeiro mundo, e você fala, pô, peraí, o que eles fazem que a gente não faz? Só que a gente fala, não quero fazer. Então, lá eles fazem que a gente não faz. Então, tudo isso também contribui. É o pagar o preço, né? É o pagar o preço. Napoleão Hill, isso aí, quinta lei escondida no livro dele. Mas tá ótimo. Exatamente. Uma coisa que você me falou também, que me chamou muita atenção também aí, quando você tá querendo quebrar essa barreira, principalmente familiar, no seu primeiro âmbito aí, nas constelações, você vai poder falar mais que eu, ainda não fui para essa vertente da constelação sistêmica. Vamos, muito lindo, mas aí lindo. você pode completar esse raciocínio. Mas esses padrões e crenças que estão instauradas nesse primeiro ciclo mais íntimo que você está inserido, né? No caso, assim, eu entendo a família, né? Mas a família, literalmente, o convívio diário, convívio direto, é um nível ultra hard, né? É um nível, assim, extremamente mais complicado de você quebrar. E muitas pessoas, elas exatamente começam a quebrar, tentar se libertar por esse ciclo. E aí você fala, cara, peraí, começa com uma coisa mais fácil, por que você não tenta isso aqui, depois você vai para isso? E não, a pessoa ela tenta aquilo porque aquilo ali é o que mais incomoda, e aí exatamente, é claro que se é o que mais incomoda, é o que você mais vai ter motivação também para que aquilo ali se quebre, aquilo ali, você se liberte daquilo, mas caso isso não seja tão possível assim, ou não, naquele momento você não esteja tão preparado para existir esse tipo de quebra, que você quebre uma mais simples, ou um hábito, alguma coisa, e comece a ganhar entendimento, experiência para quebrar hábitos, quebrar crenças, quebrar padrões. E aí sim você vai para esse ciclo interior e você consegue se libertar, né, e mais fundo, né? Dessa vida, e mais fundo. Porque é isso que você está falando, né, do desenvolvimento humano, né, do quebrar hábitos. Não é que a pessoa vai descobrir que tem aquele hábito e vai, né, fazer uma terapia, fazer um coaching, fazer alguma coisa de ferramenta de cura, né, de autoconhecimento, e vai rasgar aquele hábito e não tem mais esse hábito. Isso não acontece. Você passa a ter a consciência de que tem esse hábito e entende que esse hábito pode estar te prejudicando em tal questão que você não quer mais passar, que você quer melhorar, e aí você passa a reconhecer nos momentos da sua vida, no cotidiano, putz, lá vem aquele hábito de novo tentar me atrapalhar, só que agora hábito, você não vai me atrapalhar. Você existe na minha vida, mas nesse momento eu não quero você aqui. E aí você foca para o que você quer. Então é um aprender a lidar, né? Porque imagina se você vai pegar uma pessoa que sempre tem um hábito de dormir muito e vai transformar ela da noite pro dia para você ser uma pessoa super hiperativa e malhar e não sei o que. Não, então você vai ter que realmente ir aos pouquinhos, né? Então, acho que isso que você falou é muito importante, que é o despertar da consciência de que, peraí, isso aqui para mim não está funcionando agora? Eu posso ir lá profundamente e quebrar isso de uma vez? Ou eu preciso
e aos pouquinhos, e mais pra frente, quando eu estiver mais fortalecido, eu vou lá e quebro o que tá me incomodando ainda, né? Não, Mas, ô totalmente. Léo, são frases simples que a gente escuta desde pequeno. Por exemplo, uma mãe que vai com um filho e aí tem um dinheiro na rua, no chão. Ou sei lá, tem um dinheiro, vai comprar frutas na feira, olha que cena básica. Vou comprar frutas na feira, levei meu filho. Na hora de pagar, paguei com dinheiro. A criança queria pegar o dinheiro, o troco do feirante. E a mãe vira para a criança e fala: não pega nesse dinheiro que ele é sujo. A mãe falou pensando nas bactérias. Só que o que será que a criança entendeu? Ele é Uhum. sujo? Eu não posso ter esse dinheiro nunca? Então, ele interpretou o que ela disse como bactéria, como sujeira de rua, ou interpretou como o dinheiro é proibido? E foi uma frase boba, né? Então, Sim. é aquilo. Se você fala uma coisa e eu interpreto de outra, as duas pessoas falaram, né? E aí eu guardei o que eu interpretei e você falou, você guardou o que você falou. Então, daí já começam os padrões a irem por caminhos diferentes, né? Não, totalmente. Tem até uma historinha que o pessoal conta muito, que chegou um jovem rapaz para um velho sábio, né? Para aqueles, o pessoal mais idoso, né? Mais sábio. É, Falou assim, poxa, estou muito feliz, a minha esposa está grávida e a gente vai ter um filho e tal. Eu queria um conselho aí do ancião para saber quando que eu começo quando que é o melhor momento que eu começo a educar o meu filho. Aí o ancião olhou para ele e falou assim, uns 20 anos. Eu falei, como assim? Não, 20 anos antes dele nascer. Você começa a educação dele. Então, assim, porque exatamente é isso. Porque você começa a se preparar, você começa a entender como funciona, você começa a entender como você passa esses certos tipos de padrões com frases básicas e desse exemplo sim, cotidiano que você colocou e como que isso chega na criança, como é que a criança vai construir aquilo para a vida dela, né? E aí a sim, gente tem muito isso, tem muito isso em questão do trabalho, que exatamente é que o trabalho que deveria ser uma coisa difícil, que o trabalho é ruim, que você não pode ser feliz no trabalho. Se você é feliz no trabalho, você está motivado na segunda-feira, você é um alien, você tem alguma coisa sim, errada com você. Você não pode sim. chegar no trabalho e tá feliz, tá querendo trabalhar, você, por quê? Tá feliz aí, o que foi? O que Entendeu? Então, assim, aconteceu? é, é crime ser feliz no trabalho. Você chega no trabalho e você tá feliz, mas o que foi? O que aconteceu? Vai sair de férias? É a primeira pergunta que eu faço. É, Vai tá sair de de férias? férias? Tá Ganhou de um férias? aumento? É. Achou um Então, dinheiro na rua antes de chegar aqui. é um crime ser feliz no trabalho. Então, É, e isso é muito, isso afeta muito negativamente, né? E aí você acaba entendendo que se todo mundo tá miserável no trabalho, né? Aí você aprende sim, isso já desde a escola, igual você falou, você já aprende a se adequar, você tem que se sentir sim. pertencente, você tem que se sentir aceito. Tá todo mundo ali, ninguém gosta de estar ali. Por que você vai gostar? Você não vai gostar. Você vai falar que você tá ruim também. Você vai, não, peraí, então tá. Não vou ser o diferente. Então tá É, ruim também, tá tudo uma M, né? E aí você fica nisso. Então, isso é extremamente complicado no trabalho. E uma das coisas que acabou, a gente foi para outros caminhos, mas tá tudo bem, que é assim que é o flow. Quando eu encontrei a psicologia positiva, que eu comecei a estudar um pouco mais a psicologia positiva e ir mais a fundo, que foi que realmente eu aceitei esse meu lado da psicologia e falei assim, não, beleza, agora eu posso falar que eu sou um psicólogo, mas eu sou um psicólogo positivo, né? Então, sim. que é exatamente Agente da felicidade. agente da felicidade. O grande mestre Helder Carneiro, mestre Yoda brasileiro. O único É. japonês loiro que eu conheço. Mas E que dança e que salsa. dança tudo. Na valsa, dança tudo. Dança Falei merengue, dança tudo. salsa. Ah, salsa. Salsa. Não, mas ele dança tudo. Ele Mas aí dança dança salsa, ele tudo, é dança verdade. merengue, ele dança tudo. Ele é uma coisa É. doida. Mas então, exatamente foi quando eu conheci, tive esse primeiro contato, que eu realmente aceitei esse lado e eu vi que eu falei, cara, peraí, aqui eu posso ter realmente também esse chamado, eu posso ter essa coisa a mais, eu posso contribuir a mais. Eu encontrei uma forma de falar, poxa, peraí, dá pra contribuir. E aí hoje é o que eu tenho feito, indiretamente ainda, não tenho feito diretamente, mas exatamente porque viver só de chamado é muito lindo e a gente vê muito isso. As pessoas vendendo o chamado. Não, faz aquilo que Sim. você ama, que o dinheiro vem e tal, e faz. Você tem que ser feliz, você tem que procurar felicidade. E fala, cara, peraí, não é bem assim. Porque
eu já tive experiências, acredito que tivemos experiências similares, tá? De situações profissionais, que o chamado é uma coisa tão pulsante que você trabalha 15 horas, 20 horas no dia, feliz, com aquela energia do cacete, entendeu? Só que você fala, beleza, eu vou viver disso. Ih, peraí, não dá, né? O próprio Zé, ele fala, né? Não, o céu é azul, o amor é lindo, o céu é azul, sem dinheiro você morre de fome. Sem dinheiro você morre de fome. Ele fala muito isso. Então, é muito lindo a gente vender o chamado, só que existem duas coisas. Primeiro, só de chamado, só dessa vontade de mudar, vontade de contribuir para o mundo, se você não está sendo remunerado financeiramente de uma forma que você consiga ter a sua vida, não vai durar muito. Tá? Então, isso não vai durar. Então, se você não descobrir uma forma de fazer o seu chamado rentável, você vai continuar sendo um chamado que você vai fazer quando você puder. Agora, falar que vai virar um hobby, né? Vai virar um hobby. Totalmente. Entendeu? Vai virar esse hobby que você faz, que você agrega, que você ama aquilo, porém aquilo ali não vai te dar uma rentabilidade, não vai te fazer colocar. Então, e aí que entra os famosos planejadores de mudança de carreira, um monte de coisa que isso dá para as pessoas se planejarem e fazerem. Também não é sair fazendo tudo, porque muita gente sai isso, né? Abandona tudo, chuta o balde. Isso. E fala, puta, não deu certo. Claro que não deu certo. É óbvio que não ia dar certo. Tem que rolar um planejamento, né? Exatamente. Eu acho que depois a gente pode fazer outra live para você contar o seu planejamento de carreira, a sua transição de carreira, que foi muito legal, que você me contou lá no DSP, que foi eu aprendi muita coisa com a sua história. Me Agora, falando uma muito. coisa... a gente se conectou bem naquele DSP, né, Léo? Foi muito bacana, né? A gente tinha uma equipe, né? Que você era o meu líder da equipe. Tínhamos mais quantos? Mais 4? Mais 4 pessoas lá que a gente ficou. Mas era você e você, praticamente. Praticamente, assim, é desafiador aquilo lá. Porque aquela coisa, muita gente fala, né? O pessoal brinca, fala muito assim, é difícil ser gestor, é difícil ser chefe na empresa. Eu falei, cara, vai tentar ser líder de pessoas que estão ali nem recebendo para isso. Nem recebendo. E que elas têm que fazer o trabalho todo. Vai lá tentar convencer as pessoas a fazer coisas não recebendo nenhum dinheiro, nada. Eu me lembro que a gente estava com uma área que era livraria, né? 2 dias do evento, a gente estava com a livraria, né? E aí minha mãe tá aqui, ela botou a questão do perfeito Léo, ela botou para a questão do chamado, fazer o chamado virar rentável, né? Porque teve um dia que eu cheguei muito feliz, né, em casa, que aí quando eu fui lá no DSP, que foi lá na Barra, eu dormi na casa dos meus pais. E aí eu cheguei e falei, caramba, a gente bateu meta hoje de venda na livraria, vendemos não sei o que, nanã. Ela só virou a mim e perguntou assim, quanto você ganhou por isso? Ganhei muitas felicidades. Aquele soco na cara, né? Qual foi o percentual de lucro disso? Ok. Mas é engraçado, né? É interessante isso, né? Porque, assim, às vezes você perde um pouco o tamanho de quanto tempo você pode levar aquele seu chamado sem fazer ele rentável, né? Por N motivos. E aí você tá tão dentro do seu chamado, às vezes, que você fica pensando que aquilo pode durar eternamente. E não pode, né? Então, não é fácil... às vezes largar o seu chamado e ganhar um dinheiro até poder voltar a fazer o seu chamado, mas quem está de fora, e aí os pais fazem isso perfeitamente, né, te dão um cutucãozinho assim de leve, assim, para você dar uma volta para a realidade, né? Então isso é muito positivo, né? Pode ser que no momento não seja o momento de largar o chamado ainda e tal, mas claro, ganhar dinheiro é muito importante, né? Então não sou culpada, mas estou elogiando. Porque tem uma questão da volta para a realidade, né? Porque às vezes a gente fica naquele mundo mágico de estou amando o meu trabalho porque é o meu chamado, né? Eu passo por isso, né? Por isso a quarentena está sendo super difícil em termos financeiros. Se não fosse meus pais estarem presentes e me ajudando, ia ser mais difícil ainda porque os clientes evaporaram, né? Porque constelação familiar, psicologia positiva, coaching, isso virou supérfluo. Na hora de você ter o dinheiro na quarentena para gastar, você vai comer ou você vai fazer constelação familiar? Você vai comer, né? Então, assim, é um momento difícil, um momento de reflexão, de entender
como é que vai ser isso, né? E de se reinventar, né, Léo? E é o tempo todo se reinventando para continuar no chamado, mas arrumar um jeito dele ser mais rentável, né? Não, totalmente. E é isso aí que eu falei muito. Quando a gente fala das teorias, né, de teoria, emprego, carreira e chamado, é muito bonito. Então todo mundo fala, não, então peraí, então eu quero ter o chamado, eu vou Sim. focar no meu chamado. E não é só isso. Por isso eu tô falando, tem que ter os três se bobear. É, O ideal é é. que tenha os três. O ideal é que você tenha sim um emprego que te pague por isso, que você receba um dinheiro, um nível salarial para a vida que você deseja construir. Claro que você tem que ter uma carreira, que você se desenvolve, que você busque mais. E é óbvio, é lindo quando você consegue consolidar isso e isso agregar para outras pessoas. Você ter um chamado. Então, por isso que eu falo que o mundo perfeito ele é realmente isso. Agora, é claro, o momento que nós estamos vivendo, quarentena, tudo parado, sem dinheiro, todo mundo perdendo muito emprego, perdendo muita coisa. Claro que é lindo a gente falar de chamado nesse momento, mas se você não olhar e falar assim, cara, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para eu ter dinheiro, eu preciso focar, nem que seja, às vezes eu fazer um outro tipo de atividade, arrumar um outro Sim, tipo de trabalho que se enquadre somente no quadro do emprego, ele não vai se transformar numa carreira, ele não é o seu chamado, para que você consiga, que é exatamente o que você falou. Então, isso a gente tem que estar muito ciente de que em momentos da vida isso vai mudar. E isso vai estar mudando a todo momento. Então, hoje eu tenho, por exemplo, o meu chamado para mim é uma missão de longo prazo. Eu não vejo sim, ela a curto prazo. Entendeu? Então, sim. hoje o que eu faço? Ele é um hobby, é coisa. Não gravo vídeo, isso aqui é um tabu para mim, igual você está falando aí que quebrou a zona de conforto de um monte de gente. Eu acho que essa é a segunda live que eu participo. E é extremamente Maravilha. desafiador para mim. Tá passando live, gravando vídeo aí. É muito difícil. Mas tá sendo interessante, porque exatamente assim, são quebras que eu tenho que fazer, Sim, talvez para otimizar o meu chamado, que até hoje eu não tenho nem feito. Então isso está sendo legal porque está me chamando também. Hoje eu estou realmente 100% focado na minha atividade atual, que é a minha carreira e meu emprego. Então eu tenho muito sim, claro essa carreira, esse emprego. E gosto muito, me desenvolvo muito lá. Claro que, como todos os momentos, a gente tem a dualidade, né? Pelo menos a dualidade. Pelo menos dois lados. A gente tem lado bom, lado ruim. Tem dias que não são tão bons assim, dias que são ótimos. Mas a gente, num contexto geral, eles são muito positivos. E aí, é claro que o chamado, quando você consegue encontrar e consolidar tudo isso, nossa, é lindo, viver o sonho, né? Então, isso. e eu realmente acredito muito que se as pessoas, todas as pessoas, elas tivessem muito essa questão de você respeitar, encontrar o seu lugar, e todo mundo realmente fizesse aquilo que vem de dentro mesmo, a gente teria um mundo muito melhor. Eu acredito nisso, é uma fé minha, e que de falar assim, cara, vai ser, se todo mundo fizesse aquilo, vou citar assim, mas se cada um fizesse aqui na Terra o que Deus falou, cara, você vai fazer isso, você veio para A cá para sua fazer isso, missão, né? a sua missão, se cada um fizesse isso, ia ser um mundo assim muito diferente. E É, isso eu digo não só aqui no nosso contexto Brasil, eu digo contexto no mundo mesmo. Tá? sim. Globalmente a gente vê vários exemplos de pessoas que às vezes não seguem muito isso. Então eu acho muito legal isso. E o principal, tá acabando um pouquinho o tempo, vou deixar você fechar aí, mas o que eu quero muito ressaltar é muito isso, que a gente tem um emprego, tem um chamado, tem uma carreira, porém momentos diferentes da vida pedem estratégias diferentes de você manejar sua atividade profissional e vida profissional. E tá tudo bem você mudar isso depois. Sim. A gente não consolida nada e isso é imutável pro resto da vida, nunca vai mudar. Pelo contrário, o normal é que mude, igual você falou. Ontem cada experiência que você tem ontem, você era uma pessoa, hoje você já é outra. E aí isso vai mudando a todo momento. Então, eu acho que isso é o principal questão, coisa não tem fórmula mágica, não tem Não tem fórmula mágica. essa forminha pronta que você compra É, eu fiz isso, vai dar certo. Não, fiz aquilo, não deu certo. Isso não existe e a gente precisa literalmente aí desbravar, descobrir o caminho e cada caminho é um caminho. Então isso eu acho que é muito importante ressaltar e deixar bem gravado, assim, que isso e o acho que que eu essa é a acho cereja do bolo. legal
é que a cereja do bolo também é você entender que você está nesse momento, que esse momento é um momento transitório na sua vida, né? Que pode ser um momento transitório na sua vida até você conquistar outros momentos, outros patamares, mas que você pode ir leve, porque você entendeu que aquele momento é necessário naquela área da sua vida, naquela parte da sua vida, e tá tudo bem. E aí, mais pra frente, você se desenvolve mais, evolui mais no seu conhecimento, no trabalho, no pessoal e tal, e cresce mais um degrau, né? A gente não pode ter pressa na vida de já sair da faculdade ganhando rios de dinheiro, trabalhando pouco e com cargos altíssimos, né? Então, eu acho que eu gostei muito que você falou dessa questão do que é difícil, porque realmente o que a gente encontra por aí é uma coisa de imediatismo e nunca é imediato e é sempre é trabalhoso. Aquela questão de nunca foi sorte, sempre foi trabalho, né? Sempre foi conquista, sempre foi dia a dia, né? Eu vou desativar os comentários aqui, Léo, pra gente fazer uma foto. Ok. E aí já encerrando. Dá um sorrisão aí pra mim. Maravilha. Show. Depois você me Adorei. manda. Mano, sim. Gostou da Adorei. participação? Como é que foi fazer uma Muito live pra bom. você? Ah, foi Acho que você divertido, pode foi começar a bom. fazer mais, hein? É, né? Já me falaram isso também. O pessoal gostou da primeira também. Eu achei. Então, Essa também foi bem diferente, assim, gostei, mas tem que realmente começar a quebrar essas crenças, assim. o que eu falo para as pessoas é assim, olha, o julgamento é do outro. É que a gente tem essa questão de, eu tenho que fazer uma live que seja perfeita, que tenha um roteiro, que tenha muito conteúdo para transformar a vida das pessoas. Só que vai transformar se fizer sentido para a pessoa, né? Você não tá ali sendo o roteirista da vida do outro, né? E se a pessoa não gostar, é uma questão dela também, né? A gente não tá aqui para agradar gregos e troianos, né? A gente não está aqui para ficar se preocupando com o que o outro pensa o tempo todo, porque, na verdade, no vídeo, eu tô olhando para você, você tá olhando para mim. Nem sei se tem mais gente aí. Óbvio que tem, mas, sabe, para dar uma leveza. Não, total. O bom é isso, esse é um bate-papo, assim, gostoso, para poder ficar bom, né? Eu acho que dá uma live legal. Mas muito bom. Agradeço, sim. Parabéns pelo projeto, parabéns aí. Eu venho acompanhando aí algumas lives aí. Projeto muito legal, muito... Acho que tem a agregar bastante para as pessoas que estão podendo ter a oportunidade de ver. Quem não viu ainda, quem tá aí que não viu ainda, dá uma voltada lá que vale a pena. Tem muitas lives legais, muitos assuntos maneiros para ver. Que foram abordados, muitos insights, muito legal. Então, parabéns pelo projeto aí. Para mim é uma honra estar participando aí desse projeto, estar podendo agregar um pouquinho. E espero que essa seja só a primeira, tá? Que depois a gente faça outras e aí a gente agrega ainda mais valor, agrega mais coisas ainda. Com certeza, com certeza. Eu adorei matar saudade de você. Foi muito maravilhoso. Tem mais. A gente fez o que junto? A gente fez a psicologia positiva? Não, a gente fez o. Não, Qual foi o foi o que a gente fez Master. junto? Foi o Master, verdade. Foi o Master. A gente fez o Master Coach juntos. Depois veio trabalhar juntos no DSP. Você como meu líder fofo, querido, amado. E foi muito legal aqueles dias, sabe? Foi muito legal mesmo. E minha mãe sabe, eu chegava em casa todo dia cansada e feliz. Então eu acordava feliz, acordava cedo e feliz para ir estar lá e trabalhar com o Léo e fazer as pessoas e tal. Enfim, atender as pessoas. E foi muito maravilhoso. Então, gratidão, gratidão imensa. Em breve estaremos juntos para nos abraçar pessoalmente. Mas precisa ser abraçado. E vamos que vamos, meu amigo, que a gente está junto aí nesse projeto, né? E vamos começar a botar na cabeça das pessoas essa questão das felicidades, das levezas, né? Do dia a dia. O mundo precisa disso, viu? O mundo pode ser mais leve, as pessoas precisam ser mais felizes. Não é tão difícil quanto todo mundo imagina. É verdade, é verdade, é verdade. Gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. O Positividade em Foco volta segunda-feira. Segunda-feira que vem. Amanhã eu já começo a divulgar a programação na semana que vem, mas está muito maravilhosa também. Um beijo, bom fim de semana e até segunda.
Tchau, Léo. Gratidão. Beijocas. Até a Tchau. próxima. Vai encerrar.